E aí, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão preparados para descobrir o que é o Gourmet Go Horse quando você é bom demais para ser ágil? Isso aqui é seríssimo. Então, o que acontece? Estamos aqui hoje. Tudo funcionava até 2 minutos atrás. Absolutamente tudo. A gente testou, a gente retestou e tudo dava certo. Aí, de repente, você tenta começar a sessão e a parada não funciona. Perfeito. Estamos aqui, eu, Érica Briones e o Vitor, para apresentar para vocês esse conceito. Aí vocês vão assim, Érica, eu já tenho uma dúvida. Cadê o Vitor? O Vitor mudou para Hong Kong, mas ele não queria deixar de estar conosco hoje. Ele estava no Zoom com a gente até pouco tempo atrás. Eu vou tentar conectar de novo no final da sessão para ele responder perguntas, mas nós encontramos uma forma ateia dele participar com a gente aqui hoje, porque a gente não ia contar com a conexão para funcionar, e ele gravou alguns vídeos contando uns pedacinhos das sessões para a gente. Então, vamos lá? Érica, qual que é o motivo dessa sessão? O que acontece aí, né? Eu e o Vitor assumimos um desafio numa empresa, era uma empresa razoavelmente nova, trabalhando para uma grande corporação, ele era o Agile Coach, eu era a gerente de produto, e nós começamos a implementar técnicas, métodos e ferramentas ágeis, e a gente começou a sentir uma certa resistência. Até que, finalmente, um dia, durante uma stand-up, ali no meio mesmo, um dos partners virou e falou assim, aqui a gente não faz autoajuda corporativa. E aí, a gente passou por uma miríade de sentimentos, né? A gente ficou confuso, depois a gente ficou chocado, eventualmente a gente chegou na fase da sátira, que foi a fase mais divertida de todas e onde a gente cunhou o termo Gourmet Go Horse, ela durou mais tempo. A gente também ficou frustrado, decepcionado e falou, o que está acontecendo, né? E aí, finalmente, a gente chegou na fase do contra-ataque. Por quê? O que a gente percebeu era que nós estávamos trafegando em águas nunca antes navegadas. E o que a gente tinha feito era encontrado um admirável mundo novo chamado Gourmet Go Horse. Esse admirável mundo novo não era nem waterfall, nem transformação digital. Ele era um bicho completamente novo, com características únicas. Aí vocês vão me perguntar, tudo bem, Érica, mas então, o que é esse tal de Go Horse? Para a gente conseguir responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender o que é o Go Horse. E ninguém melhor do que o pessoal do Soul Go Horse Process, esse site existe, eu estou falando sério, para explicar para a gente. O método Go Horse prioriza o trabalho sem perda de tempo. Não se perde tempo planejando, discutindo, prevendo futuras falhas ou pensando. O tempo é muito valioso, então é simplesmente fazer o trabalho sem olhar para trás, focando em resolver o problema, desprezando a qualidade. Gente, é genial, o site está ali, referência. E eles não têm só isso, eles têm também o manifesto Go Horse. Tem o login ali em cima, tá? Que a gente tentou respeitar. Eu não quis estragar a identidade visual deles, então eu mantive o manifesto como eu encontrei, que diz lá, né? Hierarquia, poder do chefe, submissão do peão, ao invés de indivíduos, interações ou processos e ferramentas. Entrega a qualquer custo para a equipe, ao invés de software em funcionamento ou documentação abrangente. Enriquecimento dos acionistas e dos membros do círculo de confiança, ao invés de colaboração com o cliente ou negociação de contratos. E a gente segue, que é ir trabalhando sem perder tempo com o planejamento, tocando o barco, ao invés de responder à mudança ou seguir um plano. Piadas à parte, a gente precisa lembrar que a sátira é a forma mais antiga de crítica da humanidade. E que, na verdade, o movimento Go Horse ele é um movimento de revolta e de crítica ácida
para a descrição de uma forma de trabalho completamente desestruturada e nociva. Então, apesar de ser engraçado, é engraçado porque a gente sabe que é verdade e porque a gente sabe que tem muita gente fazendo isso. E da posição de onde o Goldhorst fala, é de uma posição de subjugado, de submetido àquela estrutura. Mas ainda assim descreve uma forma de trabalhar e encarar o trabalho que é orientada ao caos. Com isso, a gente entra com a gourmetização de todas as coisas. Eu não sei aqui, mas em São Paulo a gente tem pipoca gourmet, brigadeiro gourmet. Dia desses eu estava subindo de carro em direção à TW, passei na rua, olhei à direita e tinha lá uma barraquinha, normal dessas de rua, uma tendinha aqui, 2 banquinhos de plástico do lado e estava lá escrito tapioca gourmet. Fui no mercado comprar um creme de leite, cheguei lá, olhei, né, marcas tradicionais, de repente eu vejo creme de leite gourmet. Eu falei, que merda é essa? Não, sério, gente, o que é isso? E a questão toda é que a gourmetização de todas as coisas é quando a gente tá com verniz por cima de alguma coisa para supostamente falar que, não, vê só, veja bem, eu sou chique, né? Eu sou completamente diferente. Aquilo é brigadeiro de festa de criança. Eu sou brigadeiro de nozes, tá? Quando, na verdade, você não mudou, na essência, absolutamente nada. Então, o que acontece é que o gourmet Goldhorst, a definição que a gente deu para ele é que não adianta ser a Nutella, você tem que ser a avelã da Nutella. Por quê? Imagina que agora o pessoal do Goldhorst está fazendo um momento gourmet de revolta contra a opressão das metodologias ágeis de processos, contra a opressão que a agilidade está imprimindo nas suas equipes. Imagina, estão me obrigando aqui a fazer daily todo dia. E o que a gente tem aqui é um conjunto de axiomas, como a gente tem em qualquer outro lugar. Como o culto à personalidade é muito forte nesse tipo de metodologia. Primeiro, reúna talentos. A entrega é uma consequência. Então, cara, se eu tenho os melhores no mercado, não me interessa como vocês vão fazer, a entrega é uma consequência. Isso daí seria até legal no mundo ágil, porque você deixa que as pessoas tomem decisões sobre o próprio processo delas. Mas não é bem isso que acontece aqui. Você não está deixando os melhores profissionais decidirem como eles trabalham. Você está dando na mão de uma pessoa e ela tem a obrigação e a tirania de fazer aquilo funcionar, certo? Isso gera várias atribuições. A gente pega e já começa a ir linkando com o segundo aqui, ó, que é indivíduo sobre coletivo, estrelas controlam a tomada de decisões. Quando você tem pessoas que são muito boas na área, mas são péssimas em relacionamento, são péssimas em trabalho de equipe, você começa a criar o que a gente chama de tirania do indivíduo. Você tem pessoas que elas trabalham muito bem sozinhas e quando elas são colocadas no time, elas não deixam opção para que os outros escolham como é que as coisas vão ser tomadas. Então ninguém consegue criticar e ninguém pode criticar uma pessoa que é uma estrela, que é uma avelã. Por quê? Porque ela é muito boa naquilo que ela faz e se ela foi colocada naquele time, é óbvio que ela foi colocada para comandar aquele time. Então você não tem senioridade e você não tem conhecimento para tecer uma opinião contrária. Se você elogia, você está certo. Se você vai contra o que aquela pessoa está falando, é porque você ainda não tem genialidade suficiente ou não é bom o suficiente para ter compreendido uma verdade tão gritante que é a opinião da estrela ou da avelã. E aí a gente começa a pular mais as distorções, a gente cai no terceiro ponto, que é exatamente o medição e desperdício de tempo. É óbvio que funciona. Cara, para que eu vou medir alguma coisa se eu sei que ela está indo muito bem? Eu meço para entender se eu estou indo bem ou não. Se uma coisa ela já começa boa desde o princípio porque eu, que sou muito bom, estou fazendo, medir é desperdício de tempo, porque eu já sei que o resultado vai ser sensacional no final. Então esquece esse negócio aí de medir performance, esquece esse negócio aí de medir tempo de entrega, esquece esse negócio aí de medir bugs, entendeu? Porque eu tô falando pra você, eu tô te entregando ouro, eu sou muito bom naquilo que eu faço. E se você tá querendo medir, é porque você ainda não entendeu que eu sou excelente no trabalho que você me contratou.
Outra crença muito forte é que melhoria contínua e testes é para quem precisa, né, gente? Considerando que ele acabou de dizer, isso é absolutamente óbvio. Imposição de hegemonia de pensamento e baixa diversidade, porque nesse tipo de ambiente todo mundo tem que concordar com todo mundo. Né? Existe muito óbvio, muito claro qual é o caminho a ser seguido, e é o caminho dessa autoridade que está instituída de uma forma horizontal, mas ainda agora existe, né? Não existe espaço para reflexão e questionamento. Todo mundo concorda com todo mundo é muito parecido com todo mundo. E aí, para você poder dizer que alguma coisa está errada, você precisa partir de um lugar de reflexão e de incerteza. Esse pessoal está muito certo. Mas eles estão muito certos, alavancados, ancorados, né, por um sucesso passado muito bom. Em geral, isso aqui, a gente vê esse ambiente em startup. E esse pessoal precisa ter uma autoestima muito saudável, porque eles estão, sim, desenhando o futuro, eles são, sim, a próxima onda do momento, e eles entendem que, pô, cara, eu cheguei até aqui, eu passei por um monte de coisa que a maioria não passa. Então, é óbvio que eu sei o que eu estou fazendo e que eu estou certo. E aí vem a máxima de todas, que a gente não precisa de autoajuda corporativa. Né? O que acontece é que o Megan Horse e o Go Horse, eles têm pontos de contato e de dissonância, né? Então, enquanto o Go Horse é um movimento de revolta contra a pressão pela entrega, o Megan Horse é um movimento de revolta contra a tirania da gestão. E a gestão no sentido mais amplo possível, porque a gente está falando não só da gestão enquanto gestores e pessoas que querem falar de processos, mas também da divisão da responsabilidade, de que todo mundo agora também é responsável pela gestão, e isso é uma consequência de você estar implementando agilidade. Né? Todo mundo aqui é responsável por isso, sim. E o que acontece é que essas pessoas têm uma visão distorcida do que é criatividade, inovação e como você atinge essas coisas. Nós temos ainda aqui o Go Horse, uma coisa vexatória, mas o pessoal do Megan Horse está orgulhoso. Eles estão fazendo o que eles estão fazendo porque eles têm certeza que eles estão promovendo inovação e criatividade. Eles estão certos. Né? Qualidade é relativo, que era o mote do movimento do Go Horse. Melhoria contínua é relativo. Você vê que, pô, cara, mudou um termo ou outro, mas a princípio permaneceu o mesmo. Testes é para quem precisa. Né? Se você está mexendo no código de acordo com os axiomas do Go Horse, você devia saber o que você está fazendo. Se você sabe o que você está fazendo, você não precisa de teste. Aqui, só que vê só que loucura. Aqui o time técnico é subjugado. No Megan Horse, o time técnico é mimado. Por quê? Porque na agilidade a gente dá voz para todo mundo. Supostamente a gente dá autonomia que deveria vir acompanhada de responsabilidade. Só que tudo nessa vida, como não existe such a thing as a free lunch, não existe almoço de graça. Quando você dá tanta liberdade assim, eles usaram a liberdade que a gente deu para eles para falar assim: ótimo, eu vou pegar a minha liberdade e não vou fazer essa porcaria de ágil que você está me pedindo. Certo? E a gente tem aqui, e olha que loucura, num paradigma você tem jamais questione o seu chefe, jamais questione uma estrela, você ainda continua tendo uma figura de autoridade máxima, num caso ela é hierarquicamente imposta, e no outro acaba sendo uma questão bem horizontal, mas ainda assim você segue esse mesmo princípio. E aí você tem, por fim aqui, Extreme Go Horse é temporal, e eu não sei por que seu processo destrói a minha inovação. Que é exatamente uma das coisas que a gente ouvia. Quando a gente olha isso, quando a gente olha essa coisa comparação aqui, foi o momento que eu e o Vitor passamos lá, que foi, né? Como, raios, a gente veio para aqui, cara. Tipo, tem coisa de errado acontecendo. E a gente entende que a resposta para isso passa pelo Agile ter virado mainstream. O que acontece? Antes de 2001, a gente estava na época das explorações. A gente estava vindo do Software Crisis de 1960 e da reunião de 1968 em Garmisch, na Alemanha, onde a gente tinha definido que nós éramos uma engenharia de software. E com isso vieram todas as práticas e técnicas associadas com o fato de que agora nós era uma técnica, uma área de conhecimento afim da engenharia, e, por consequência, a gente introduziu todas aquelas coisas que estavam relacionadas àquela área. Todos os modelos de maturidade, todos os passos, todas as etapas e toda a forma de trabalho de desenvolver software foi determinada que seria como na engenharia em 1968, numa conferência da NATO. Claramente não deu certo.
Tanto não deu certo que, antes de 2001, as pessoas estavam, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. E a gente estava fazendo iniciativas empíricas isoladas de teste. Em 1995, foi apresentado, Jeff Sutherland apresentou, junto com Ken Schwaber, eu não vou lembrar agora, o paper em 1995, com a primeira versão do Scrum. E a gente tinha ali hipótese, teste e resultado. A gente estava experimentando novas formas de fazer as coisas, porque a nossa decisão de 40, 32 anos atrás não tinha dado tão certo quanto a gente esperava. A gente continua com um problema de custo, tempo e escopo. Aí veio 2001 e um manifesto. O que acontece? A gente sai, olha que loucura que a gente fez. A gente sai da engenharia de software e, se você for pensar bem, o lugar onde a gente se dirige é para filosofia. Porque tudo que esses caras disseram foi princípios e valores. Princípios e valores. A gente estava vindo de uma parada CMMI, cara. A gente estava vindo de uma parada super documentada. A gente estava vindo de uma paranoia onde tudo tinha que estar no lugar. Cadê a documentação? E, de repente, a gente vira e fala assim, ó, muda tudo. Pivota aí. É revolucionário. E a questão é que, após o manifesto, o que essas pessoas tinham para dizer tocou tão fundo na comunidade, que, cara, pensa bem, só com o manifesto a gente conseguiu fazer uma revolução. Porque todo mundo que estava lá na linha de frente trampando com isso virou e falou assim, eu me relaciono com isso, eu entendo o que isso está dizendo. E aí a gente começou a fazer o Lean Software Development Toolkit, as novas práticas, TDD, ATDD, BDD, User Stories, pequenas evoluções no Scrum. Só que a gente tinha, antes de tudo, o Agile de guerrilha e a clandestinidade. Era esquema, quem não morre não vê Deus. Eu não vou conseguir nunca autorização para rodar Agile aqui. Ai, quero implementar uma coisa nova aqui. O quê? Ó, eu tenho aqui essas 4 coisas aqui, que são os nossos princípios, e esses 12 outros axiomas. Pode ser? Vamos lá? Não! Ninguém conseguiria fazer isso. E o que a gente estava fazendo era precisar rechear o corpo da agilidade com técnicas, métodos, práticas, frameworks. A gente precisava pegar o que era uma carta de interesses, uma carta de intenções, basicamente, uma carta de valores, e transformar em alguma coisa mais sólida. Só que, entre 2007 e 2010, a gente vai para a virada. A taxa de adoção de métodos ágeis acelera consideravelmente. Aqui é bacana a gente colocar que a Forrester, em 20 de janeiro de 2010, lançou uma pesquisa chamada Agile Development. Mainstream Adoption has changed agility. Ou seja, a adoção mainstream do Agile mudou a natureza do Agile. E aqui, já nesse paper, eles diziam que 35% das empresas diziam que rodavam algum tipo de agilidade e 21% rodavam algum tipo de método iterativo. Tá? Logo em 2011, acontece a publicação do SAFe 1.0, ou seja, o SAFe já estava cozinhando aqui. O DevOps, obviamente, ganha tração, o Kanban para Software Development e os experimentos com Agile em escala. Só que é o momento que a gente começa a andar em direção ao lado negro da força. E aí, a gente chega no hoje, no Agile em escala e o Agile mainstream. Quem sabe reconhecer qual é a imagem que está no fundo desse slide? Primeira vez que eu vi essa imagem, eu estava sentada numa conferência, eu lembro até onde eu estava sentada, e se eu não estiver enganado, foi o Manuel Pimentel que mostrou essa imagem para mim na conferência. Eu estava na cadeira, eu virei e falei assim, olhei. E eu falei para mim assim, você tem que estar de sacanagem. Se isso é agilidade, você tem que estar de sacanagem, cara. Porque o que aconteceu é que, pô, cara, tem muita coisa bacana acontecendo. A gente tem o Agile Beyond IT. A gente foi tão bem sucedido no nosso movimento de agilidade de guerrilha, nos nossos testes, e no jeito como a gente estava tentando provar que a gente estava certo, que a gente conseguiu convencer hoje mesmo, nessa conferência, jurídico, RH e diversas outras áreas de que a gente tinha valor e a gente tinha alguma coisa para te dividir. Pô, a gente está conseguindo fazer Agile para upstream em nível tático, a gente está invadindo outros níveis hierárquicos da empresa, além de outros departamentos. A gente tem o fenômeno Spotify, que todo mundo fala a respeito, mas a gente tem Safe, Less, Nexus, modelos de maturidade ágil, Fit for Purpose, KMM. Agile Corp, you will be assimilated.
E não menos importante, porque essa última frase é verdade. Eu sou agile porque meu chefe diz que sim. A gente conseguiu fazer a jornada do herói de Joseph Campbell invertida. A gente veio da aliança rebelde e, de alguma forma, a gente se tornou um império, cara. Cara, deu errado, deu ruim, para tudo. Para tudo, cara, deu errado, não é possível. Não é possível que isso esteja indo no caminho certo. O que acontece é que antes a gente vinha de um paradigma de clandestinidade, era o survival of the fittest. E, brother, nós éramos os mais fittest da vida. A gente fez dar certo. Nosso sucesso é extraordinário, 2001. A gente não está em 2021 ainda, gente, faz conta. 19 anos, a gente já é o padrão. De acordo com os dados da 12ª edição da pesquisa do Version 1, a gente tem 52% das empresas dizendo que mais da metade dos seus times já são ágeis. Tá? Só que hoje... Dos princípios e dos valores, quando você começou a massa começou a aderir a esse movimento, a gente começou a enfrentar uma série de outros problemas. Tá? Como a gente é pouco prescritivo, né, como o ágil em si ele é pouco prescritivo, ele é mais embasado num mindset, ele é mais embasado num conjunto de princípios e valores, a gente sabe que quando você massifica algum tipo de filosofia, você perde muito, porque o processo de massificação exige uma simplificação absurda para que você consiga disseminar o conceito para a massa num conjunto, num time box relativamente pequeno para esse objetivo. Tá? E aí, o que acontece quando você massifica? Né? Acontece exatamente isso, você vai perdendo alguns sentidos, porque a gente tem que fazer essa coisa andar mais rápido. E aí começaram a surgir o que o ágil começou do clandestino, começou a virar meio que uma indústria, né? Porque você tinha que criar treinamentos para fazer com que as pessoas absorvessem alguns conceitos muito rápido, porque o mercado estava demandando algumas soluções de desenvolvimento de software que fizessem mais sentido e que agregassem valor e que cobrissem esse buraco que foi deixado pelo descrédito do desenvolvimento de software até então. Né? E aí o que aconteceu? Já não vendia, já não prevalecia quem era o mais adaptado, né? Já não prevalecia mais aquela coisa da clandestinidade, de você melhorar continuamente. Começou a prevalecer quem vendia melhor. Começou a prevalecer quem convencia melhor as grandes corporações que a solução que ele tinha era melhor, era bala de prata. E aí você começou a ver algumas deturpações dentro da implantação dos métodos. Né? E aí o ágil, que era aquela coisa que era completamente subversiva, né? Que era completamente light, que era completamente clandestina, começou a se tornar meio que mainstream, e a gente, da aliança rebelde que a gente era, a gente se tornou o tiozão da suquita. Né? Esse Agile Corp o momento de Agile Corp que a gente vive hoje, e os problemas que a gente está enfrentando hoje, nós somos um novo coletivo Borg. Né? You will be assimilated. Resistance is futile. É aquela filosofia, eu sou ágil porque meu chefe disse que sim, porque eu tenho que ser ágil. Né? E quando você pega uma coisa que é muito pouco prescritiva e começa a impor ela, começam a surgir várias deturpações. E é só você olhar na net, você vê vários artigos e várias manifestações, até mesmo dos próprios signatários do manifesto. O movimento Agile is Dead, ele vem desse sentido. Um outro movimento, Modern Agile, também veio desse sentido. Um outro movimento, Real Agile, também veio desse sentido, também veio dessa raiz. E o Comego Horse também bebe dessa mesma fonte. Né? É natural que quando a gente tenta padronizar a coisa e se transforma no status quo, a própria natureza do desenvolvimento de software, que ela não é tão prescritiva, que ela é empírica, ela começa a gerar por si alguns movimentos de rebelião. E o Comego Horse nasceu nesse sentido. Né? De repente, ágil se tornou burocrático, ágil se tornou chato, ágil se tornou um impedimento para a inovação. Né? Então é esse mote que a galera do Comego Horse usa para conseguir trabalhar do jeito que eles trabalham hoje em dia.
E aí é natural que quando você faz esse tipo de pesquisa no Google, você consegue respostas como: é muita perda de tempo. Cara, eu não posso tomar uma decisão sozinho. Eu tenho que envolver o meu time inteiro. Eu tenho que fazer retrospectiva, eu tenho que fazer showcase, eu tenho que fazer daily. Jesus Cristo amado, quantas reuniões vocês querem que eu faça? Vocês querem que eu entregue alguma coisa ou vocês querem que eu fique só fazendo reunião? Você tem ainda autogestão. É um mito. Todo dia eu tenho que estar 10h30 da manhã de pé falando o que eu fiz ontem. Cara, e se ontem eu não fui produtivo? Isso é o cúmulo da tirania. Nem todo dia eu tenho o mesmo nível de produtividade. Eu ainda sou obrigado a parear com gente que às vezes nem é tão boa quanto eu. Eu não quero parear. Eu quero trabalhar sozinho. Eu tenho o meu próprio tempo. Essa coisa de ter que entregar alguma coisa em 15 dias, nem sempre dá para fazer alguma coisa de qualidade desse jeito. Esse povo é tudo doido. Isso é microgestão. Autonomia, entendeu? Nem só assim, as pessoas não ficam furiosas, gente. Iterativa incremental, aqui não funciona. Sua teoria é linda. Vem aqui aplicar na prática. Ó, funciona super bem no Facebook, no Twitter, nessas empresas jovens na modinha, mas isso tudo é papo. E sabe o que é a pior parte? Esse pessoal é louco. É pior do que gente vendendo Bíblia na sua casa de domingo de manhã. Tenta discutir com a Agile Coach para você ver o que acontece. O povo é doido. Eles fazem aquelas reuniões onde eles querem que você leve um kit embora com você. É exatamente a mesma coisa. Sabe? Nossa senhora, cara, não dá para discutir com eles. E sabe o que é mais triste? Na minha empresa, gastaram uma tonelada de dinheiro, contrataram um exército desse bando de ciborgue, chamado Agile Coach, não mudou nada. Tá lá, gente. Só procurar no Google. Questão que o Gourmet Go Horse vai bater o Agile Nutella toda vez. Essa versão descaracterizada, essa versão deturpada, essa versão empacotada para mercado, para qualquer um implementar, esse Agile rapelado que a gente vê por aí, não vai conseguir sobreviver. Porque é aquela reação que ele vai causar com motivo. Mas, para mim e para o Vitor, quando a gente está falando de ser ágil, a gente está falando de ser humilde, da gente acreditar que não necessariamente a gente tem todas as respostas. A gente está falando de colaborar e de entender que sim, eu faço parte de um grupo e o grupo é maior do que a minha individualidade. A gente está falando de respeito pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelos seus contextos. A gente está falando de responsabilidade. A gente está falando de diversidade, feedback, de adaptação. A gente não está falando de técnica, a gente não está falando de prática. A gente não está falando dessas coisas que estão destruindo o que, na verdade, esse movimento começou para ser. Só que o que causa muito alento é que quando você pega agilista de raiz, nenhum deles vai te falar, não, a agilidade resolve todos os problemas. Ninguém sério vai falar isso para você. Ninguém sério vai falar para você que a gente resolve todos os problemas. E que tem essa coisa aqui que você pode aplicar e que, ó, é infalível. O que causa alento é que quando você pega também a mesma pesquisa da Version 1, o que você tem lá é que 84% das empresas diz que está at or below, ainda maturando as suas práticas ágeis. As pessoas sabem que elas não sabem o que elas estão fazendo. E as razões que estão levando as empresas a implementar, a primeira que aparece é a necessidade de se adaptar constantemente às mudanças. E a gente tem ainda que os projetos começaram a mudar a forma como o sucesso deles é medido. De acordo com a pesquisa, pelo menos, as pessoas estão dizendo que 57% delas era múltipla escolha. Está falando que está medindo o sucesso do projeto por Customer User Satisfaction, né, satisfação do consumidor, e 53%, que era o terceiro, por Business Value. Então, assim, o cenário está negro, mas tem esperança. De qualquer forma, a gente precisa entender como a gente vai lidar com essa nova realidade. Porque, embora a gente tenha encontrado isso localizado, a gente entende que isso é uma nova tendência que a gente vai tornar a encontrar. E aí a gente precisa de uma estratégia para a gente endereçar esse tipo de empresa. E um jeito importante que a gente acha, que é para a gente conseguir entender como fazer isso, é a gente fazendo uma comparação e contraste com, obviamente, transformação digital. Então, quando a gente está falando de transformação digital, nós estamos falando de empresas grandes correndo atrás do timing competitivo, porque elas estão se ferrando.
E quando a gente está falando do Gourmet Go Horse, a gente está falando de empresas pequenas que começaram mandando super bem. A gente está aqui falando de um ambiente corporativo altamente político versus uma startup que é, por consequência, nepotista. Você acabou de abrir uma empresa, quem você contrata? Aquelas pessoas que são seus melhores amigos que você acha que manda super bem. É normal. Ninguém está fazendo nada de errado, é só normal. Só que também, por acaso, aquelas pessoas que são super seus amigos também são super parecidas com você, tá? Aqui a gente tem que identificar regras, cultura e ambiente de trabalho para traçar planos de melhoria. E aí vem aquela necessidade de quem está começando. Ah, não, aqui não existem falhas, nós já somos o máximo, porque, em geral, essa galera já conseguiu ser bem-sucedida. Aqui você está falando de foco em eficiência e eficácia, porque você está, sim, rodando uma operação, e ali gestão é perda de tempo. A gestão é perda de tempo até a página 2, até você começar a ganhar volume de verdade. E você tratar a gestão como perda de tempo desnecessária é muito short-sighted, é muito míope, né? Porque significa que você não está vendo o jogo no longo prazo. Então você precisa conseguir pesar a sua mão muito bem para entender o quanto de gestão eu realmente vou aplicar e o que eu vou fazer. Constante e coletivo, processo de transformação, inspeção e adaptação. E aí vem a parada. Esse é o nosso novo jeito de fazer as coisas. Eu não sou que nem essas outras empresas que precisam fazer o que está todo mundo fazendo, né, gente? Se eu fosse, que triste, eu sou a novidade. E aqui a gente tem a construção de um ambiente colaborativo, de inteligência coletiva, e ali dominado pela personalidade e opinião do fundador e seguidor. Vamos pegar aqui de exemplo a Apple, porque a Apple lembra um pouco esse cenário. Porque a Apple tinha o Steve Jobs, e ela era absurda, né? Ela era um polo de inovação. O cara morreu. A Apple é uma excelente empresa ainda. Eu não vou dizer que a Apple continuou tendo aquele polo de inovação que ela era antes. A Apple, ok. E, inacreditavelmente, se você pega a Microsoft, ela se adaptou ao mercado e está tendo uma capacidade de sobreviver e existir dentro desses novos contextos muito maior. Porque não era tão dependente de uma figura. A gente tem aqui experimentação, coleta e análise de resultados com autocrítica e evolução. A gente está falando, obviamente, de um processo de transformação digital sério, né, gente? E ali a gente tem repressão e assimilação do pensador dissidente, necessidade de evangelização. É óbvio, gente, eu estou coletando os meus seguidores. Eu preciso que as pessoas falem de mim. E falem do que eu sou e falem de como eu sou diferente, de como eu sou especial. Pensando em tudo isso, a pergunta é, e aí? O que a gente faz? Primeira coisa básica de qualquer cenário da vida. Quando você entra numa nova empresa, num novo cenário, conheça quem são seus players. O próximo tem vídeo. Outra coisa que é muito importante. Depois que você mapeou a sua constelação, que você sabe exatamente quem são as estrelas e quem tem poder de influência nessa equipe e nessa empresa que você está começando a atuar, você tem que entender uma coisa. Não adianta você chegar achando que você tem liberdade para atuar nesse meio, porque você não tem. Tá? Você é um estrangeiro, você está chegando falando de uma coisa que ninguém conhece e que muita gente não acredita, e eles não sabem se você é muito bom naquilo. Então você não tem liberdade para atuar e você não tem respeito das estrelas, que é aquela pessoa com quem você tem que ganhar afinidade para começar a fazer alguma mudança, porque é a opinião dela que influencia no resto da equipe. Então, ao invés de você começar a avançar as coisas de maneira bruta, você tem que conseguir algum tipo de rapport com eles, tá? Alguma afinidade para mostrar para eles que você é um igual, ok? Então, nesse ambiente, tá? Qualquer clash frontal vai matar a sua iniciativa. Isso não vai rolar. Por quê? Porque eles têm um attachment emocional muito grande àquilo que eles fazem. Aquilo para eles é precioso, é ouro, entendeu? Então, se você chegar batendo de frente, achando que você vai mudar o mundo inteiro, eles vão te jogar para fora porque eles acham que eles não precisam mudar o mundo inteiro. Na verdade, eles acham que não precisam mudar nada, porque eles já são melhores do jeito que eles são. Então, você tem que começar a agir de uma maneira tangencial, porque os atritos eles sempre vão acontecer. Mas dá a impressão para eles que você está afiando o processo e que você não está destruindo e reconstruindo a maneira como eles trabalham. Para isso, para você estabelecer esse tipo de rapport, não adianta você chegar para eles falando assim, com uma questão psicológica emocional, que é o que a gente fazia quando a gente abordava equipes que vieram do waterfall. Tipo assim, cara, eu conheço a sua dor, eu sei o que você está passando, vou te dar mais poder de decisão, entendeu? Essas coisas não acontecem no Gourmet Go Horse, porque eles não vieram
Eles não estão num ambiente waterfall. Eles acham que eles são alternativa ao waterfall. Então, qualquer argumento que você chegar para eles falando do waterfall, o pessoal vai falar, mas eu já não gosto do waterfall e eu já saí desse mundo faz muito tempo. Foi por isso que eu criei esse processo criativo Mega Hyper Ultra Blaster, que é o melhor que o mercado pode ter. Só que é único, é meu. Tá? Se você não percebe ainda, sinto muito, é porque você ainda está nesse mindset meio quadradinho aí, que hoje o pessoal chama de ágil. Ok? Então, Kaikaku nesse universo é suicídio. Se você chegar para eles tentando implementar o Scrum by the Book, os caras vão falar assim, cara, Scrum by the Book aqui não rola. Tchau. Você está deixando burocrático o nosso processo, que é extremamente leve e criativo. Então você tem que começar com Kaizen. Pequenas melhorias contínuas. Assim você vai ganhando o respeito deles. E quando você ganhar um respeito, que você mostrar que você é bom naquilo que você faz e que você também conhece sobre o que você está fazendo, você pode chegar nas avelãs e avançar com mais assertividade. Mas por enquanto você não tem isso, se preocupa em ganhar raporte do pessoal. Tá? E cara, como é que eu ganho raporte? Você lembra que você não mexe naquilo que é mais caro para as avelãs. Se a sua empresa ou seu time, geralmente ele é muito bom em uma ou duas coisas, e é isso do que ele se orgulha. Se ele é muito bom nisso, se ele foca em avelãs nesse ramo, significa que as outras partes são negligenciadas. Então começa por aquilo que ninguém dá atenção. Tá? Se a sua empresa ou equipe ela é muito boa em Product Discovery ou Design, provavelmente a parte técnica ela é bem negligenciada. Então começa com técnicas e atuações em cima da parte técnica. Começa implementando Continuous Delivery, começa implementando teste automatizado, né? Técnicas de design de código, para você trazer alguns resultados de melhoria sobre o que a parte técnica está fazendo, que era tão negligenciada. E aquela equipe técnica, num universo em que ela é negligenciada, ela vai começar a se sentir orgulhosa do trabalho que ela está fazendo, e ela também vai começar a se sentir foda naquilo que ela faz, igual a parte que é a menina dos olhos da empresa. Se a sua equipe, ou se a sua empresa é muito boa tecnicamente, provavelmente ela tem um Product Discovery muito pobre, um design muito pobre. Então você traz técnicas para melhorar esses pontos aqui, para mostrar que de repente você está entendendo melhor o cliente, para mostrar que você está resolvendo melhor o problema do cliente. Isso vai fazer com que a outra equipe também se sinta muito valorizada. E aí você chega para eles mostrando tudo isso que você fez de uma maneira bem lúdica, bem criativa. Falou assim, cara, olha só como é que a equipe melhorou nesse período de tempo com relação às coisas que a gente não estava prestando atenção. Olha como a gente está crescendo como um todo e a gente continua muito mais foda do que antes. Com esses cases na mão e mostrando, com testemunhos, com evidências muito óbvias que a coisa está melhorando mesmo, você vai chegar no topo você vai conseguir chegar no status da Avelã e aí você vai poder discutir de frente com ela, porque a Avelã só respeita a Avelã. E esses 3 passinhos aqui, estabelecer raporte, começando pelo negligenciado e criando cases, vai te dar subsídio para você poder avançar naquilo que mais importa. Aí, o que acontece aqui é forte embasamento teórico. Se prepare para cada passo do seu caminho, você tem que justificar por que você está fazendo absolutamente tudo e você tem que conseguir explicar por que, como, onde, cadê sua referência, por que isso vai funcionar e tudo mais, certo? Lembra que até você conseguir ganhar esse respeito, você não é ninguém e você precisa justificar absolutamente tudo e eles não vão confiar em você. Desencana, isso não vai acontecer. Você tem que exercitar o Lord Varys que existe em você. Para quem não vê Game of Thrones, o que acontece é o seguinte. Você precisa criar a sua rede de contatos. Neste ambiente, as pessoas não vão reclamar de nada em lugar algum. Você acha que existe retrospectiva nesse lugar? As pessoas não vão pegar e virar assim, ai, gente, eu acho que isso está errado. Ai, gente, eu discordo. Ninguém discorda. Ninguém reclama. Então, o que você precisa fazer é fazer vários one-on-ones com as pessoas e conseguir tirar com muita calma, muito cuidado e muita paciência as informações sobre o que as pessoas estão insatisfeitas. Porque dessa forma, o que você vai conseguir é avançar nas frentes onde ninguém, de repente, está reclamando, mas está todo mundo insatisfeito. Então, isso te dá a base para, de repente, não conseguir apoio público, isso vai ser muito difícil, mas também não obter resistência se você tentar fazer alguma melhoria em algum lugar. Você também precisa, isso é super importante, virar a melhor amiga do rei. Gente, a estrela principal, vai ter um fulano ali que manda em tudo. Uma fulana. Você precisa pegar essa pessoa. E você precisa best friends forever, gente. Eu gosto também disso, sabia? E você precisa virar a pessoa que tem ouvido
dessa pessoa. Você precisa virar e falar para ela, e se a gente, de repente, fizesse tal coisa? E ela vira e fala assim, parece uma boa ideia. Por quê? Porque vai ficar mais fácil, porque você vai ganhar suporte e engajamento do resto, porque você pegou a pessoa certa para concordar com você. Altamente manipulativo, mas é verdade, gente. Isso funciona em todos os lugares. E é isso que você precisa fazer. Você precisa convencer as pessoas certas de que você está certo. Aí, quando você estiver nesse ponto, quando você tiver conseguido ganhar algum nível de respeito, aí sim você começa a ir endereçar, trabalhar e tentar aperfeiçoar a gente de forma nenhuma descaracterizar ou estragar o que esse grupo tem tanto orgulho e pelo que eles são efetivamente conhecidos. Eles são, sim, muito bons, tá? Esse nível de arrogância não vem de graça. Você tem que ser muito foda para você conseguir ter esse tipo de atitude e continuar trabalhando. Esse povo é bom. Esse povo é bom mesmo, chocantemente bom. Eles só são very misguided, com uma inteligência emocional muito baixa, mas assim, a galera é boa. Então, é a vida. Então você precisa pegar e ver o que você vai fazer. Só que e respeitar e entender o fato de que você também está trabalhando com um talento bacana ali. E aí você começa a falar, e se aqui nessa coisa mega bacana a gente não fizer X? E aí você finalmente introduz as retrospectivas mais objetivas. Por que objetivas? Eu vou explicar. A gente virou e falou assim, olha, a gente queria colocar um mood board aqui para a gente conseguir sentir como é que está o clima do time, etc e tal. Viraram para a gente e falaram assim, mas por quê? Eu não, então, para a gente conseguir ver se tem alguma coisa, né, que de repente a gente pode mudar ou medir o nível de insatisfação. Não, aqui todo mundo vive insatisfeito porque a gente sempre pode fazer melhor. A gente não precisa de mood board. Ok. Aí a gente veio, vamos fazer a primeira retrospectiva, vamos lá, vamos rodar. Galera escrevendo, alguém colocou um post-it na parede. Aí a pessoa que estava sentada olhou. Não, está errado. Aqui é assim que a gente escreve essas coisas. Eu estou falando sério. Um outro ser humano levantou, pegou o post-it que uma pessoa tinha escrito, tirou da parede, reescreveu o texto do jeito que ele achava que era apropriado e colocou na parede de volta. Aqui, você rola a retrospectiva baseada em números, baseada em métricas, baseada em feedback de cliente, baseada em coisas extraordinariamente concretas e objetivas. Você toma muito cuidado com o que você vai fazer. Isso aqui não é um ambiente seguro. Tá? Então, assim, introduz, mas vai com muita calma e sendo muito objetivo. E sempre dando muita liberdade para fazer as coisas com muita calma e nas esferas que as pessoas quiserem mudar. Não vai achando que a gente tem o mesmo nível de liberdade que você tinha em outros lugares. Tenha muita paciência. Você precisa de muita paciência. Porque, em grande escala, você está lidando com um bando de adolescente, tá? Não em idade, mas é um bando de adolescente. Então, assim, você precisa ter muita paciência mesmo. E nunca, jamais, em hipótese alguma, pelo amor de Deus, fale a palavra ágil. Você não está rodando ágil, você está rodando outra coisa. Eu não sei como você vai querer chamar, mas você não fala ágil, você não fala retrospectiva. Chegou uma hora que a gente não tinha mais o que fazer, aí eu virei para uma das pessoas e falei assim, e se, só vendo o que você acha aqui, a gente, uma vez a cada, 2 semanas, fizesse uma reunião para a gente ver o que a gente de repente podia melhorar, o que a gente acha que de repente não deu certo. É só uma ideia, assim. Eu não estava fazendo uma retrospectiva. Eu estava sugerindo que a gente, uma vez a cada 2 semanas, se reunisse para fazer uma reunião e todo mundo ver como, de repente, a gente podia melhorar alguma coisa. Isso não é uma retrospectiva. Tudo bem? Você vai ter que ser muito ter o jogo de cintura ali. A gente realmente acha que conforme a gente for seguindo na nossa jornada enquanto agilistas, em rumo à adoção massiva, ainda maior do que a gente tem hoje em dia, mais distorções desse tipo vão aparecer. A gente acha que é normal, no cenário de reconfiguração de mercado, onde a gente tem cada vez mais startups surgindo e disruptando o cenário, inclusive invadindo antes espaços que eram protegidos por causa de questões de infra e por questões de inúmeras que garantiam
a prevalecência de algumas empresas sobre aquele mercado, a gente vai encontrar mais empresas que nasceram quando o Agile já era mainstream, mas também quando o Agile já tinha sido completamente deturpado, e que esse tipo de resistência que a gente encontrou aqui, a gente vai sim continuar encontrando, porque a gente vai ainda se redefinir e se reorientar no mercado, conforme a gente for tendo, continuando na nossa jornada, né? Onde agora a gente é o novo normal, e ainda não terminou. A gente está meio que no meio dela. E é isso, gente. Perguntas? Alô, alô, tá funcionando? Alô, 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 agora tá. Perguntas? Sem vergonha. Perguntas? Nada. Bom, eu trabalhei numa empresa onde a gente teve esse problema e a gente tinha gourmetização e era um time que só convidava no processo seletivo pessoas que pensavam iguais. E aí a gente teve um núcleo dentro da empresa que se achava melhor do que o resto do time, do resto da empresa. Mas aí a gente conseguiu, com muito sacrifício, depois de uns 6 meses, fazer com que essas pessoas entendessem que o processo ágil, na verdade, ele requer que cada um se adapte ao que está à nossa volta, né? E que não existe estrelas, mas foi um processo muito complicado mesmo. A gente achou, quando a gente estava desenvolvendo a sessão, que existia uma chance muito grande de você ter núcleos dentro de corporações maiores que tivessem essa atitude, exatamente porque, apesar de todo o caos ao seu redor, eles conseguiam fazer funcionar de forma muito bem sucedida. E aí, nesse caso, era também um cenário aplicável. Google Horse entrega? Cara, eles entregam, é meio bizarro, é meio caminhos tortuosos, assim. O problema é que é torto, mas entrega. Eles entregam. Eles não entregam tão bem quanto eles poderiam entregar, mas eles entregam. E aí rolam umas pegadas de que rolam umas horas extras, sabe assim? Mas também porque eles entendem isso como comprometimento. É diferente a lógica, sabe? Eu tô aqui, eu tô dedicado, sabe? Eles curtem estar lá. É muito vestir camisa. Existe um senso de pertencimento muito forte. É um time muito coeso. É um time muito forte. Tem muita identidade. Então tem muito pertencimento. Então, mas eles entregam por vias muito tortas. Deus ajude quem tiver que pegar alguma coisa que esse povo fez, porque é muito, né? Não tem aquela preocupação de como é que eu me insiro no meu coletivo, né? É uma coisa muito, muito localizada, mas eles entregam do jeito deles. Eles entregam. Ninguém mais? Oi, parabéns primeiramente pela palestra. A gente estava aqui quase fazendo gritaria, como se fosse um pessoal de estágio, porque a gente vive isso, e não só em startups, a gente está num movimento, num banco e tal, e a gente vê isso muito em sabotagens iguais de pessoas que realmente beleza, já entendi como é que funciona o movimento, mas eu realmente não quero que dê certo. E sabotagens muito parecidas até com gerações mais antigas, de vamos combinar o que a gente vai falar na retro, e por aí vai. É só que eu acho que foi muito rico pra gente, e a gente não tá lidando com startup. Parabéns. E depois me passa a apresentação. Vai estar disponível. Gente, o Vitor está com a gente. Se alguém quiser fazer uma pergunta específica de Agile Coach, ele está lá com nós. Vitor, você consegue nos ouvir? Vitor, você me escuta? Ai, gente, isso foi. Por isso que a gente não quis fazer a sessão com ele transmitindo, que a gente estava morrendo de medo que não fosse dar certo. Bom, na verdade, eu vou só tecer um comentário. Na verdade, queria até agradecer. Eu gostaria muito que alguns gestores e alguns colegas meus tivessem visto isso.
Em relação ao que o colega falou, que passou 6 meses para conseguir fazer com que o time entendesse, eu estou há 4 anos. Na verdade, eu trabalhei muito com esse método ágil Go ROS, né? Eu sou da área de engenharia, só que a minha empresa é uma empresa de software, 90% dela é uma empresa de software, e eu sou da área de automação junto com os outros engenheiros. E a gente até fala que engenheiro, por natureza, engenheiro não de software ou de computação, mas os outros engenheiros são Go ROS porque a gente é formado para ser Go ROS. E, cara, isso esclareceu muita coisa, porque basicamente bateu tudinho ali, entendeu? Bingo! E a maneira como a gente realmente não enxerga. Depois de 4 anos, até tem que comentar com os meus gestores, porque em nenhum momento ninguém disse a importância de ser ágil. Simplesmente somos ágeis. E você vem de uma cultura, de uma formação de que, não, isso não é importante porque, olha aqui, eu estou entregando, tu me contratou, tu não me manda embora, porque eu sei que tu precisa de mim, então eu estou certo. Até que a minha empresa pagou para eu vir para esse evento, porque o meu trabalho agora é tentar fazer os outros colegas entenderem, depois de mim 4 anos para entender a importância de ser ágil. Então essa vai ser a minha missão, eu também até gostaria da apresentação, para ver se isso me ajuda nessa missão. E, pô, muito obrigado, muito esclarecedor. Obrigada, gente. Sim, eu vou colocar no ar aqui. A gente estava dando umas mexidas, assim, de últimas palavrinhas ali aqui hoje de manhã, eu vou colocar agora. Eu coloco no Twitter. Eu sou a Érica Briones. Eu coloco no Twitter. Muitíssimo obrigada, gente.